há muita polêmica sobre o que é um parto humanizado, mas a maioria aceita que é aquele em que as decisões da mulher são levadas muito mais em conta do que em um parto convencional. É sobre esse assunto que a gente vai conversar, vai esclarecer, tirar algumas dúvidas com a doula, educadora perinatal, instrutora de yoga, Marcela Aureliano, artista plástica. Eita, muita coisa essa mulher. Bem-vinda, Marcela, ao nosso programa. Muito obrigada, Paulinha. Bom dia. Marcela, que é doula. Marcela, antes de ter o Lorenzo, era apenas artista plástica, né? Artista plástica, mulher e tudo. Depois do Lorenzo, gente, a vida da Marcela mudou completamente, né, Marcela? Na verdade, mudou antes mesmo do Lorenzo, né? Que eu tive uma primeira gestação e eu perdi o bebê, mas antes mesmo dessa primeira gestação eu já estudava sobre mulheres, sobre gravidez, sobre uma gravidez em que a mulher tivesse a liberdade de ter as suas decisões compreendidas e respeitadas, né? Eu perdi esse primeiro bebê e com essa primeira perda eu já sofri a minha primeira violência obstétrica, né? E daí eu comecei a ver a maternidade de outra forma, né? Eu vi o lado negro da maternidade e eu gostaria que não fosse assim comigo e nem com nenhuma outra mulher que passasse por isso também. Então eu comecei a estudar a fundo sobre a maternidade, sobre o nascimento, sobre como respeitar essa mulher, né, na hora do parto e da gestação e do pós-parto também. Então, aí eu engravidei do meu segundo filho, que é Lorenzo, que já está com 3 anos, vai fazer 3 anos agora em maio. É um príncipe, né? E eu comecei a estudar sobre isso. Então, eu fiz um outro curso, né? Eu sou formada em Direito, eu fiz o curso de doula, eu fiz o curso de educadora perinatal e, não satisfeita, ainda fiz o curso de yoga, né? Que foi mais de 1 ano de curso e que hoje eu trabalho com tudo isso, com as mulheres, com mulheres não grávidas também, com pessoas que querem buscar qualidade de vida, autoconhecimento, bem-estar e com o lado feminino também, né? Gente, a maternidade, ela só nos traz benefícios, né? Tem muita gente que busca, não, vou engravidar agora, infelizmente muitas mulheres que pensam, vou estragar meu corpo e tudo. Gente, tá vendo aqui a Marcela? Mãe, minha filha, linda, magra, dona de si, empoderada, dona do próprio negócio. E é muito bacana essa questão de você ser uma, né, com outra mulher, empatizar com outra mulher, ajudar outra mulher. E eu tenho certeza que o espaço ali deve ser muito dinâmico, deve ser muito alegre, muito bonito olha, essas rodas de conversas que vocês têm também com os homens, né, Marcela? Sim, os homens participam ativamente de todos os cursos, das oficinas, das palestras que acontecem lá no espaço. Então, o curso para gestantes que a gente oferece lá, o homem também, o pai, tem que ter participação ativa, né, desse processo. É uma evolução, uma transformação que acontece a 3, com o homem, né, o pai, a mãe e o bebê também. A família toda se transforma. Marcela, como a doutora Ana Cláudia falou no primeiro bloco, que hoje a mulher ela pode escolher na sala de parto estar com o marido presente e com a sua doula. Então, para quem não sabe ainda o que é, mas gente, o que é doula que elas estão falando? Bora explicar para o pessoal de casa? Bem, a doula, ela faz um trabalho, né, com a gestante desde o primeiro momento que essa mulher descobre que está grávida, né? Então, é muito importante, né? Muitas gestantes me procuram no final da gestação e todo esse trabalho que poderia ser feito desde o começo é feito de uma maneira meio que às pressas, já no final. Então, é muito importante que essa gestante engravidou e deseja um trabalho de uma doula, procure ela o quanto antes. Então, a doula vai trabalhar tanto o lado de informação com essa gestante, né, para trabalhar com ela a parte do que é o parto, o que é o trabalho de parto, as fases do trabalho de parto, levar conhecimento para essa gestante sobre a maternidade ativa e consciente também, né, e principalmente falar sobre o puerpério. Né? Muitas vezes a gente esquece desse momento, que é um momento muito delicado da vida da mulher, o puerpério, né? Que acontece depois do parto, a mulher tem o seu bebê e vai passar por uma fase de muita sensibilidade da vida dela e que muitas vezes ela está em processos de
de transformações, né, de nova identidade, de se estabelecer novamente na sociedade, que não é mais aquela mulher que ela era e está se transformando em outra mulher. Então, esse processo é muito delicado e precisa realmente de um acompanhamento, dela se informar a respeito do que está acontecendo com o corpo dela e com a mente dela. Né? Então, a doula ela faz um trabalho durante o parto, né, principalmente, em que ela vai fazer o alívio não farmacológico da dor com essa gestante, com massagens, vai indicar posições, né, para ela ficar, respirações também, a respiração correta no trabalho de parto. E vai também fazer um trabalho com o pai, se ele estiver lá acompanhando também, porque é muito importante a presença do pai. Então, ela administra todo esse processo do parto, né? De levar o conhecimento, o apoio psicológico também para a gestante, que é muito importante. E o apoio da família também. A gestante, a doula, desculpe, ela faz esse link com a família e faz esse trabalho também. Existe uma pergunta aqui que eu acho interessante de fazer. É da Keitiane Albuquerque. Já vi alguns partos na água, onde a mulher está dentro da banheira na sua própria casa. Eu queria que a Marcela falasse se isso é indicado, se isso não é indicado. Acho interessante a gente falar a respeito. O parto na água, ele pode acontecer em alguns hospitais também, né? Se tiver preparado para isso, se tiver a estrutura física para isso. E ele é de livre escolha da mulher, né? Se a mulher desejar um parto na água, ótimo, né? A água traz um alívio da dor muito grande quando essa água é morna, né? Quando ela está num ambiente acolhedor também. Então, isso é uma decisão da mulher. Sim, é indicado, sim, é um parto muito, muito agradável e isso vai de cada uma. Esse seria o tipo de parto humanizado, Marcela? Sim, o parto humanizado é aquele que se respeita as escolhas dessa gestante, as escolhas dessa família, né? Então, os profissionais que estão em torno dela vão respeitar o partejar, né? O profissional tem que saber o que é partejar uma mulher. Partejar não tem hora para acabar, não tem hora para começar, né? Então, o profissional ele tem que estar atento a isso. E nesse tipo de parto que a mulher escolhe ficar em casa, além da presença da doula, os profissionais também se encaminham, vão para a casa dessa mulher? Sim, isso vai depender da equipe, né? Existem equipes de enfermeiros obstetras que vão na casa, o enfermeiro obstetra ele tem capacitação para fazer partos também, e os médicos também. Não sei se hoje em dia os médicos têm autorização para isso, né? Para ir em casa, porque a fiscalização médica está caindo em cima disso. E aí alguns estados proíbem os médicos de fazerem parto em casa. Mas os enfermeiros obstetras podem fazer sim, e também é decisão da mulher, né, e da família fazer o parto em casa. E você vai ver tudo isso no pré-natal. Como é que desenvolve o pré-natal, né, Marcela? Se o bebê está... A posição do bebê também influencia muito. Fato é que você ter acompanhamento de uma pessoa que é especializada no assunto, que estudou, que sabe a respeito do assunto, é de extrema importância. Eu já encontrei muitas gravidinhas em que são esposas de militares e estão sozinhas aqui com o marido, aqui em Manaus, a família está morando longe, tudo, e optam muitas delas pelo acompanhamento de uma doula, porque, né, se sente mais seguro, você fica, os seus sentimentos oscilam muito nessa fase da gravidez, né? Então, você ter uma companheira, uma companhia ali, alguém que é especialista, mas que se torna amiga, né, Marcela, é de extrema importância. Marcela, fala pra gente, quem quiser visitar, não só a gente está podendo acompanhar o Instagram aí, não só você que está gravidinha, mas você, mulher, que quer ter uma aula de yoga, um bem-estar físico e emocional. Como é que pode entrar em contato com você, Marcela? O Espaço Arte de Gerar fica na rua Rio Purus, número 21A, no Vera Alves, né? E depois do restaurante Zefinha Bistrô, é o primeiro prédio à direita, um prédio comercial. E a gente oferece cursos para gestantes, oficinas, palestras, atividades voltadas para o autoconhecimento, bem-estar, não só para grávidas, para mulheres também. E lá você vai ser muito bem acolhida e vai conhecer também um espaço que oferece yoga também, yoga para gestantes e yoga para adulto, né? É tudo voltado também
para o lado lúdico, em que a arte ela vai fazer um trabalho com essas mulheres, né? Eu utilizo muito a arte nos meus trabalhos, né? Porque a arte ela consegue acessar, né, portais dentro da gente que a gente consegue ser nós mesmos, né? Entrar em processo meditativo e extrair o melhor da gente com a arte. Marcela, queria muito agradecer a tua presença aqui. Um beijo pro Lourenço, um beijo para toda a família, tá? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço, Paulinha. Bom dia. Vamos seguindo para o intervalo comercial e eu sei que a mulherada está assistindo o nosso programa, os homens também. Porque pensa que não, os homens também têm celulitezinha, tem gordura localizada, tá? E como que a gente pode tratar essa questão da família? O cinegrafista já tá atacando ali, ó, na barriguinha, né? Eu disse, calma, você ainda não chegou nesse estágio não, meu querido. Mas como é que a gente pode combater, gente? Tudo isso de forma indolor. Vamos descobrir daqui a pouquinho o Power Shape. Quer descobrir junto comigo esse tratamento estético? Então fica aí, daqui a pouquinho a gente volta.